Sabe, se um pequeno e-commerce ou, sei lá, uma agência local não está utilizando inteligência artificial hoje para prever o próprio estoque ou automatizar o atendimento, é bom essa operação estar essencialmente jogando uns 30% do seu orçamento no lixo todo mês. Uhum, com certeza. E o mais surpreendente é que a solução para estancar esse sangramento não exige um exército de programadores do Vale do Silício, né? O jogo virou completamente. Tipo, a inteligência artificial deixou de ser aquele latifúndio exclusivo de megacorporações com orçamentos de bilhões de dólares. E essa é a mudança de paradigma mais agressiva que a tecnologia empresarial sofreu nas últimas décadas. Verdade. O foco atual das ferramentas tecnológicas mais eficientes é justamente o alto impacto combinado com um custo de entrada baixíssimo, ou até zero em muitos casos. Zero? Nossa. Porque antes, os pequenos negócios se sentiam meio que numa história de Davi contra Golias em relação à tecnologia, sabe? Exatamente, mas a barreira de entrada técnica desmoronou. Hoje, automatizar um relatório financeiro complexo ou gerar uma modelagem preditiva de marketing com IA é a exata diferença entre um negócio que estagna sufocado pela própria burocracia e um negócio que escala as vendas vertiginosamente. Porque a equipe humana fica focada apenas na estratégia, né? Exato, focada no que importa. E é exatamente esse o nosso foco absoluto nesta análise profunda de hoje. Nós vamos desmistificar o empilhamento dessas tecnologias, o famoso stack de ferramentas, para quem gere pequenos negócios. É o nosso objetivo. A nossa missão aqui é provar, dissecando os mecanismos de ferramentas acessíveis e gratuitas, que qualquer operação pode integrar essas inovações hoje. Mas assim, vamos elevar o nível da conversa. Nós sabemos o que é IA. Não precisamos ficar falando sobre robôs assumindo o mundo. Ah, não, já passamos dessa fase. Pois é. Certo, vamos desempacotar isso. Eu gosto de usar uma analogia para quem está começando. A IA não é um robô de ficção científica assumindo a empresa. É mais como, um estagiário digital incansável que cuida de todo aquele trabalho braçal, sabe? Eu adoro essa analogia. É muito precisa. E o primeiro passo lógico para uma operação enxuta é focar em processos repetitivos. E a automação do atendimento, o famoso chatbot, é o melhor exemplo. Mas não aquele chatbot antigo e frustrante, certo? Aquele que a gente digita e dá vontade de jogar o celular na parede. Não, não. Correto. Precisamos separar a tecnologia legada da atual. Os chatbots de uns 5 anos atrás operavam com aquelas árvores de decisão super rígidas. Sim, o clássico digite 1 para vendas, 2 para suporte. Isso. Se a frase do cliente fugisse 1 milímetro do roteiro, o sistema entrava em colapso total. O que temos hoje são sistemas baseados em modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, como a tecnologia por trás do ChatGPT. E como isso funciona na prática para o cliente final? Qual é o mecanismo que muda de fato a experiência? A diferença fundamental é a compreensão da intenção semântica. O dono do negócio faz o upload de um documento super simples. Um PDF, por exemplo? Isso, um PDF com as políticas de devolução, horários de funcionamento, talvez o catálogo de produtos. A IA transforma esse texto em vetores matemáticos. E aí, quando o cliente manda a mensagem? Exato. Quando um cliente manda uma mensagem lá no WhatsApp dizendo comprei uma bota ontem, mas ficou apertada, consigo trocar na loja física amanhã de manhã? O sistema não procura pela palavra exata troca. Ele pega o contexto. Sim, ele entende o contexto de insatisfação, identifica o produto, cruza com a política de devolução, verifica o horário de funcionamento do dia seguinte e formula uma resposta natural, empática e super precisa, em milissegundos. Isso é incrível. Resolve a frustração na ponta da linha e corta aquele volume de chamados repetitivos pela raiz. Com certeza. Libera os funcionários humanos para problemas mais complexos. Mas olha só, responder mensagens rapidamente no WhatsApp ou no site cria uma excelente primeira impressão. Porém, uma empresa não é feita só de conversas, é um ecossistema, né? Sim, todas as partes precisam se falar. E se o chatbot promete para o cliente que tem estoque daquela bota para troca? Como o sistema de atendimento realmente sabe disso? Como a gente conecta essa interface de conversa ao resto da operação da empresa? A planilha de inventário ou o sistema de vendas, sem contratar um engenheiro de software que cobre uma fortuna por hora. Ah, essa é a grande virada de chave da automação moderna.
A resposta está em plataformas de integração visual. O N8N é um dos exemplos mais robustos e acessíveis atualmente. O N8N? Isso, N8N. Para entender o mecanismo dele, basta imaginar que ele é um diplomata tradutor altamente eficiente que fica ali sentado no meio da empresa. Um tradutor. Sim, porque o sistema de e-commerce fala um idioma, o Google Sheets fala outro idioma, o WhatsApp fala um terceiro. O N8N é a ferramenta que entende todos eles. Ele utiliza o que chamamos de fluxos de trabalho visuais, baseados em gatilhos e ações. Certo, vamos detalhar esse fluxo. Um evento acontece e desencadeia uma reação em cadeia automática, é isso? Exatamente. O gatilho pode ser, digamos, novo pedido pago no e-commerce. O N8N detecta isso instantaneamente. Aí vem a ação 1, extrair os dados do cliente. Ação 2, enviar esses dados para o ChatGPT para gerar uma mensagem de agradecimento super personalizada. Ação 3, disparar essa mensagem pelo WhatsApp. E a ação 4, subtrair uma unidade da planilha de estoque no Google Sheets. Nossa, e tudo isso em questão de segundos? Cerca de 2 segundos. Conectando plataformas diferentes por meio de suas APIs, que são aquelas portas de comunicação dos softwares, e o empreendedor monta isso arrastando blocos na tela, sem escrever uma única linha de código. Peraí, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Pode falar. Nós estamos focando exclusivamente em quem não tem formação técnica. Mas ao analisar a configuração profunda dessas APIs e o fluxo de dados perfeito, há uma menção técnica ao uso do Postman nas fontes. E assim eu já vi desenvolvedores usando o Postman. É uma tela escura, cheia de códigos JSON, tokens de autenticação, métodos GET e POST. Assusta um pouco no começo. Um dono de uma padaria artesanal ou o gerente de uma clínica local, ele realmente vai abrir o Postman para testar o fluxo de dados? Isso não quebra totalmente a promessa de que a IA é fácil e acessível para leigos? Olha, essa é uma provocação excelente e toca no ponto mais crítico dessa transformação. O que é fascinante aqui é que existe um trade-off, né? Uma troca inevitável. A famosa troca. Existe um mito de que sem código significa sem esforço, e isso é mentira. Ferramentas como o NT8 e plataformas de integração gratuitas economizam uma quantidade colossal de capital financeiro. Sim, um sistema que custaria dezenas de milhares de reais agora sai de graça. Exato. No entanto, o empreendedor paga isso com outro recurso bem escasso, o tempo e o esforço cognitivo. O famoso capital de suor. Tem que arregaçar as mangas, né? Exatamente, o capital de suor. Embora o NT8 esteja facilitando cada vez mais, testar endpoints mais complexos no Postman para garantir que a segurança dos dados está correta exige sim uma curva de aprendizado. Entendi. O dono do negócio vai precisar investir algumas dezenas de horas assistindo a tutoriais, entendendo a lógica estrutural e treinando a si mesmo ou um funcionário. A barreira deixou de ser financeira, mas passou a ser puramente de disposição para aprender a lógica de sistemas. Faz todo o sentido. A tecnologia democratizou o acesso, mas não eliminou a dedicação. Agora, vamos mudar a marcha e falar de dinheiro. Vamos lá. Porque organizar processos e integrar sistemas no back-office é maravilhoso para a sanidade mental da equipe. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que dita a sobrevivência de qualquer operação no fim do mês é o fluxo de caixa. Sem dúvida. Como toda essa automação se traduz em aumento direto de vendas? Como vira dinheiro? A resposta está no uso da análise de dados para decisões estratégicas. Mais especificamente através da modelagem preditiva. O mecanismo é muito poderoso. Em vez de operar baseada na intuição ou no sempre fizemos assim, a inteligência artificial analisa o histórico de dados transacionais para encontrar padrões invisíveis ao nosso cérebro. Dá um exemplo para a gente visualizar isso? Claro. Imagine um e-commerce especializado em vinhos artesanais. Ótimo cenário. Um negócio que lida com muita sazonalidade, vários perfis de clientes e, claro, um estoque bem perecível. Perfeito. Sem IA, o marketing desse negócio envia um e-mail com desconto de Malbec para toda a base de clientes no início do inverno e cruza os dedos para que alguém compre. É o famoso marketing de esperança.
Atira para todo lado. Isso. Agora, com a IA operando na análise preditiva, o sistema agrupa dezenas de variáveis. Ele descobre, por exemplo, que clientes de uma região específica que compraram queijos curados nos últimos 3 meses têm 80% a mais de probabilidade de comprar um Malbec, mas apenas se a temperatura cair abaixo de 15 graus numa sexta-feira. Nossa, é um nível de hipersegmentação absurdo. Impossível de fazer na mão. E o sistema automatizado já integrado àquele nosso fluxo do N8N dispara o e-mail promocional exclusivamente para esse cluster de clientes no momento exato em que a previsão do tempo confirma a queda de temperatura. O famoso timing perfeito. E o resultado disso? O custo de aquisição despenca. O negócio para de gastar dinheiro anunciando para quem não vai comprar e a taxa de conversão dispara. O retorno sobre o investimento em marketing fica infinitamente maior. E isso impacta diretamente o estoque físico também, né? Porque o fluxo de caixa morre afogado quando o dinheiro fica preso em produtos acumulando poeira na prateleira. Ou pior ainda, quando falta justamente o produto que viralizou. Exatamente. A gestão preditiva de inventário funciona sobre essa mesma lógica matemática. A IA cruza o histórico de vendas com tendências de pesquisa na internet e até menções em redes sociais para projetar a demanda. Ela antecipa o que vai acontecer. Sim, ela avisa o setor de compras. Olha, aumente o pedido deste fornecedor em 20% para o mês que vem e reduza a compra daquele outro item que está perdendo tração. O estoque passa a ser dinâmico e otimizado. E sabe, isso levanta outro ponto prático do dia a dia. A gente falou de prever o futuro das vendas, mas para ter lucro, é preciso controlar o passado recente, os custos operacionais. Com certeza. O fechamento financeiro do mês é possivelmente a tarefa que mais gera estresse em um pequeno negócio. Alguém baixando PDFs do banco, exportando planilhas de sistemas de cartão de crédito, cruzando as taxas, procurando tarifas perdidas. Como a automação de baixo custo atua nesse gargalo específico? Ferramentas como o Microsoft Power Automate transformam esse pesadelo em um processo invisível. O mecanismo envolve o uso de OCR. OCR, que é o reconhecimento ótico de caracteres, certo? Isso mesmo, combinado com as integrações via API. O sistema pode ser programado para, toda sexta-feira, às 10 da noite, acessar o portal do banco, baixar o extrato em PDF, usar o OCR para ler as informações dentro da imagem, cruzar os valores exatos com o painel do e-commerce e consolidar tudo em um painel limpo. Então o relatório de reconciliação bancária já acorda pronto e auditado na segunda-feira de manhã. Corta totalmente o erro humano da equação. Exato. Liberdade total para a equipe focar em outras coisas. Mas, ouvindo toda essa maravilha tecnológica, preditiva e de reconciliação, há um elefante na sala. Um detalhe crítico que, se for ignorado, derruba qualquer sistema sofisticado. Eu já imagino que seja. Para a IA prever o pico de vendas do Malbec, ou para o Power Automate cruzar as finanças, o sistema precisa ler o histórico da empresa. Mas os pequenos negócios muitas vezes têm cadastros caóticos, né? Clientes duplicados, nomes escritos errado, vendas lançadas em categorias genéricas. O que acontece com a modelagem preditiva se o combustível de informações dela estiver sujo? Isso levanta uma questão importante, talvez a mais importante. Esse é o maior obstáculo técnico real, a armadilha da qualidade dos dados. Na ciência da computação, tem um princípio imutável chamado garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Faz sentido. A eficácia de qualquer ferramenta de inteligência artificial é completamente dependente da pureza e da estruturação dos dados que a alimentam. Deixe-me propor uma analogia mecânica para ilustrar isso bem. Ter acesso a essas ferramentas incríveis de análise preditiva, sem ter uma base de dados limpa e organizada, é exatamente como ter um carro esportivo de luxo, um motor de Fórmula 1 altamente ajustado, mas na hora de abastecer, colocar petróleo bruto direto no tanque. Água no tanque ou petróleo sujo, exato. O motor não vai simplesmente falhar, ele vai explodir e destruir o carro. A inteligência artificial não conserta dados ruins, ela os amplifica. É uma analogia precisa. Porque se os dados mostram que um produto vendeu muito, mas na verdade a equipe de vendas lançava qualquer item genérico sob aquele código, só para economizar tempo no caixa. O que acontece muito, convenhamos. Muito. A IA vai aprender esse erro como uma verdade absoluta.
Ela vai estabelecer falsas correlações. E aí o algoritmo pode acabar sugerindo a compra de um volume gigantesco de um produto que sempre deu prejuízo. Agir com base em IA alimentada por dados sujos é pior do que agir por instinto. É tomar decisões catastróficas com excesso de confiança estatística. Exatamente isso. E como uma operação modesta garante que o tanque está cheio de combustível limpo antes de ligar o motor? Quais são as ferramentas para limpar e visualizar esse terreno de forma acessível? O primeiro passo é estabelecer processos à prova de falhas humanas na entrada de dados. Usar menus suspensos em vez de campos de texto livre, por exemplo. Em seguida, entra o uso de ferramentas de visualização. O Google Analytics, na sua versão gratuita, é essencial para mapear a jornada verdadeira do cliente no site, sem ruídos. E para os dados internos? Para o ecossistema interno, o Tableau é uma ferramenta extraordinária. O mecanismo do Tableau pega planilhas gigantescas e áridas e as transforma em painéis visuais interativos. Aí, ao visualizar os dados graficamente, fica muito mais fácil identificar as anomalias, né? Aqueles picos estranhos que indicam que algum dado foi inserido errado. Exato, fica gritante na tela. E além dos dados numéricos, a análise de dados evoluiu para o campo qualitativo através da análise de sentimento. Como funciona isso? Usando o processamento de linguagem natural, ou NLP. Ferramentas de IA varrem milhares de comentários nas redes sociais da marca. O algoritmo não apenas lê as palavras, mas atribui pesos emocionais. Ele entende se o cliente está bravo ou feliz. Isso. Ele classifica instantaneamente se a percepção sobre um novo lançamento é esmagadoramente positiva, neutra, ou se uma crise de relações públicas está se formando, devido a, reclamações de atraso na entrega. Aí o negócio ajusta a rota de marketing e logística em tempo real. Baseado no sentimento quantificado do cliente. Fascinante. Nós cobrimos um terreno vasto aqui. Desconstruímos a automação com LLMs no atendimento, destrinchamos como fluxos de trabalho funcionam com o N8, mapeamos a análise preditiva e alertamos sobre o risco fatal dos dados sujos. Foi bastante coisa. Então, o que tudo isso significa na prática da gestão? Porque o desafio final é humano. Como alguém que gerencia uma equipe de 5 ou 10 pessoas implementa tudo isso sem causar um pânico generalizado? Se a liderança chegar amanhã e disser, galera, nós vamos automatizar tudo com o IA, a equipe vai entrar em colapso por medo de demissão, sabe? Ou pela curva brutal de aprendizado. O colapso operacional e a resistência cultural são riscos iminentes mesmo. Se a abordagem for agressiva, não vai dar certo. A recomendação fundamental para escalar a automação a longo prazo é a estratégia do cavalo de Troia. Cavalo de Troia? Como assim? A implementação precisa ser microscópica no início. Tentar transformar toda a infraestrutura da empresa em um mês é a receita para o fracasso. O segredo é escolher uma única dor diária, um único processo simples e focar apenas nele. Uma vitória rápida, então. Algo que mostre valor imediatamente sem exigir que a equipe mude toda a rotina. Qual seria o melhor ponto de partida? Ferramentas de IA generativa focadas em criação, como o Jasper AI ou o próprio ChatGPT bem parametrizado, a criação de conteúdo de marketing, tipo posts para o Instagram, e-mails promocionais, descrições de produtos no site, é uma tarefa que consome muita energia criativa e tempo. Muita. E o que o Jasper faz de diferente? O Jasper AI, por exemplo, não apenas escreve textos aleatórios. O mecanismo dele permite que o usuário faça o upload de posts antigos que tiveram bom engajamento. A IA analisa o tom de voz da marca, a cadência das frases, o uso de emojis e gera novos textos imitando perfeitamente a personalidade da empresa. Caramba! Em vez de encarar uma tela em branco por 2 horas para escrever uma newsletter, a pessoa do marketing tem ali 3 rascunhos de alta qualidade gerados em 30 segundos, precisando só de alguns ajustes finais. E esse é o verdadeiro cavalo de Troia. Se conectarmos isso ao panorama geral, quando um funcionário que estava sobrecarregado percebe que a IA fez o trabalho braçal e devolveu 2 horas preciosas do dia dele, o medo da substituição desaparece na hora. Vira uma aliada, né? Exatamente.
A tecnologia ganha a confiança da equipe. A resistência cultural à mudança, que é o maior freio de mão da inovação, é desarmada. Depois que a equipe abraça a geração de textos, fica muito mais fácil implementar o chatbot de suporte. Depois do chatbot vem a integração com o N8, e assim vai. E por aí vai. O negócio escala a automação passo a passo, construindo uma cultura de eficiência e não de medo. Perfeito! É uma jornada de maturidade tecnológica, no fim das contas. Para consolidar essa nossa tese de hoje, a inteligência artificial para pequenos negócios não é uma ferramenta mágica que se liga na tomada. É uma nova infraestrutura de pensamento. Começa com a higienização rigorosa dos dados, passa por integrações de baixo custo para processos repetitivos e converte essas conexões em poder de previsão de vendas, sempre em pequenos passos estratégicos. E diante dessa revolução toda, dessa acessibilidade que conversamos hoje, há uma provocação profunda que merece ser ruminada muito além da técnica. Qual seria? É um cenário inevitável. As integrações vão ficar mais perfeitas, as análises preditivas mais certeiras e a geração de conteúdo indistinguível do humano. Se a inteligência artificial vai assumir absolutamente toda a logística pesada, se ela vai responder às dúvidas, prever estoques e até redigir os e-mails com perfeição, qual será a habilidade fundamental, o traço puramente humano que um negócio precisará cultivar para conseguir criar uma conexão genuína com seus clientes? Em um mercado onde a eficiência máxima se tornou apenas o requisito básico para existir, né? Uma reflexão inquietante para quem está ouvindo. Quando a hipereficiência se torna uma commodity acessível e de graça, o que sobra de prêmio é justamente a empatia humana e a criatividade estratégica. Exatamente. Excelente ponto para encerrarmos. Uma análise densa, mas absolutamente necessária para quem quer dominar o cenário atual. Fica aí o questionamento para nossa audiência. Até a próxima Investigação Profunda.